Desde o anúncio da conferência, hotéis, pousadas, casas e apartamentos para aluguel viram a chance de aumentar os lucros. Hoje, numa das principais plataformas de hospedagens, uma casa para 10 pessoas durante o período da COP chega a custar 500 mil, 700 mil, até 2 milhões de reais. Cara, você sabe que o único fator que fez os preços dispararem foi um anúncio de um evento, no caso aqui internacional, numa cidade que aparentemente tem pouca atratividade turística e que nunca antes viram valores tão absurdos de locações, de diárias. A gente estava vendo aqui que até motéis estavam se transformando para virarem hotéis. Tinha gente alugando lugar em barco, coisa do tipo. Cabine de barco. E assim, curioso e importante falar que não é em função de um evento que esporadicamente pode acontecer num local ou no outro que você tem que pautar o seu investimento. Você tem que tomar cuidado com isso, porque senão você vai cair em armadilhas que quando vai ter outra COP30 aqui no Brasil, lá em Belém, no Pará, não sabe. Que outro evento expressivo teve lá para justificar uma expansão da rede hoteleira ou para incentivos de desenvolvimento da hotelaria e tudo mais. Tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes um fator de uma notícia, um foguinho no palheiro vai fazer com que você tome decisão errada. E aí é importante falar para quem tá acompanhando o vídeo aqui com a gente que quando vai fazer um investimento no mercado imobiliário é crucial você fazer uma análise do que você está buscando. Primeira coisa que eu te pergunto é, você vai investir no mercado imobiliário, você quer um produto para uma locação tradicional ou para uma locação de curta temporada de Airbnb? Porque são perfis diferentes, são produtos diferentes e em localizações diferentes. A gente sabe também que tem um monte de prédio proibindo o Airbnb, teve cidades mundo afora que proibiram o Airbnb, tem um monte de lei que tá querendo vir, um monte de PL, que qual que é o problema disso? Pode se tornar um investimento que depois vai se tornar inseguro ou incerto. Então, quando você busca um investimento, no caso aqui a gente está falando de Airbnb, é muito importante que o seu gerador de demanda seja um gerador de demanda principalmente contínuo. Então, alguns exemplos bons dentro e fora de São Paulo. Aqui em São Paulo, localidades próximo do estádio do Pacaembu, próximo do Allianz Parque. Isso é interessante, porque além de jogos, você tem um fluxo alto de shows, de eventos. Então, você tende a ter uma ocupação elevada a maior parte do tempo. Agora, se você for buscar uma curta temporada num bairro ou numa região mais central de São Paulo, pode ser que não faça sentido. Aí tem que buscar um investimento que é um produto para uma locação tradicional, que a gente pode até fazer um outro vídeo explicando Airbnb versus locação tradicional. É um vídeo que se você gostaria que a gente fizesse, deixa aqui no comentário se um vídeo locação tradicional versus locação por Airbnb é um tema legal, um tema interessante, porque eu acho que é interessante e pode ajudar muita gente. Fora de São Paulo, ter localidades interessantes para Airbnb. Praias. Então, você pode pegar o litoral de São Paulo, você pode ir para o Nordeste, por exemplo. Poxa, o Nordeste é uma atratividade muito alta, não só para o brasileiro, mas para o gringo, para o europeu, para o norte-americano. Então, investir no imóvel no nosso Nordeste, se é uma cidade com infraestrutura, se é uma cidade que você sabe que vai ter uma capacidade, porque também não adianta nada você querer investir num local que não tem acesso, não tem como chegar de avião, que o transporte é difícil, que depois você não tem restaurantes, não tem hospital ou pronto atendimento. Tem que ter uma infra básica, mas são localizações que faz sentido você analisar o Airbnb. Agora, se você não quer esse perfil, não busca esse perfil e quer uma localização para uma locação tradicional, aí vale a pena você olhar, por exemplo, hospitais, vale a pena você olhar shoppings, porque vamos mudar um pouquinho a ótica aqui. Muita gente fala de hospital, shopping com o paciente que vai, faz o tratamento e vai embora, ou o shopping com a pessoa que vai, compra e vai embora. Mas e toda aquela estrutura de funcionários que trabalham o tempo todo nesses locais? Eles também querem morar perto do seu serviço. Eles também querem ter o conforto e a tranquilidade de não precisar se deslocar muito. Se você tiver um complexo de 2, 3 hospitais, por exemplo, aqui em Santo André, teve um prédio que a gente fez, não só um, a gente tá indo pro segundo e tem o terceiro que a gente tá fazendo na mesma região, porque tá num triângulo
de 3 hospitais aqui em Santo André. É um gerador de demanda muito forte, porque você tem faxineiros, você tem enfermeiros, você tem recepcionistas, você tem médicos, você tem toda uma vida de pessoas que trabalham, que orbitam e vivem aquele ambiente, que busca uma locação para morar. Então a locação tradicional, ela não tá morta, pelo contrário, bem trabalhada e avaliando bem, faz total sentido. Teve um outro produto nosso que é bem interessante esse caso, a gente gravou um Reels no começo desse ano. Foi assim, estamos de volta no edifício que já tem gente usufruindo do rendimento, né? Por quê? Porque esse prédio foi um prédio que a gente fez com investidores, só que qual foi o grande apelo do prédio? A gente construiu ele com o foco de ser um produto para locação, que o principal ponto que gera uma demanda absurda, não exclusiva, mas absurda, é uma universidade. Então assim, você tem uma universidade onde que você tem professores, você tem funcionários da universidade e você tem estudantes. Pessoal que se muda, né, para querer estudar, etc. É isso. Então assim, por mais que seja uma locação eventualmente anual, a cada ano você vai renovar, mas cara, uma faculdade é de 3 a 5, 6 anos, N cursos. Então assim, ter um prédio com esse viés, você pode ter mais vários prédios desse viés. Tanto que a gente tem um outro que está finalizando, muito próximo, que também é com esse objetivo. Mas vai saturar? Vamos lá. Você acha que uma universidade vai saturar uma demanda para um bairro? Com toda certeza não. Diferente da COP30, por exemplo, né, que já passou e agora eu tava vendo aqui que os preços já caíram mais de 50%, né? Não foi sustentável. Não é sustentável. Então é muito importante você ter atenção que quando você vai fazer um investimento no mercado imobiliário, você tem que olhar a localização, mas não só a localização, e sim o entorno daquela região. O que tem de fluxo de pessoas que faz ter movimento aquele ponto. Se é um produto para locação tradicional, a gente explorou bem aqui agora. E se for um produto para curta temporada, Airbnb, Booking, Hotels.com, não importa, sem menosprezar e sem sacanear nenhuma das empresas, mas um produto mais rápido, né? 2, 3 diárias, aí sim você tem que também analisar o que faz ter isso. Não adianta nada ter um produto desse do lado de um parque. Não faz sentido. Agora, se você tem esse produto próximo a um parque, aí tem a atratividade do parque, mas tem festivais que ocorrem nesse parque, você tem um fator de um ponto de comércio agressivo. Poxa, a gente tem, por exemplo, em São Paulo, não, vamos falar de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, qual que é o grande apelo de Foz do Iguaçu? Você tem um turismo grande lá o tempo todo, você tem muitas empresas que têm feito eventos lá e você tem a atratividade de compras no Paraguai. Então você tem esses fatores geradores de demanda que torna a cidade interessante para um produto. Fica até uma dica para você que está procurando investimento. A gente já falou de litoral de São Paulo, a gente já falou de Nordeste, te dei uma outra cidade agora, de Foz do Iguaçu, a gente falou de diferenciações de bairros. Eu acho que tudo isso o pessoal podia deixar o like deles, porque tá bem bom o vídeo aqui. É só clicar no botão. Pelo menos o like é um cliquezinho, a gente merece, porque, poxa, é um conteúdo de muito valor e muita dica boa e prática. Enfim, recapitulando então o que a gente estava falando. Cuidado para quando for fazer o seu próximo investimento imobiliário, não é nem enganado, mas não ser iludido por eventos pontuais, festivais pontuais ou algo que você vai ficar muito satisfeito naquele momento, mas depois tem uma vida inteira do imóvel vazio. Te vejo no próximo vídeo.